Glória a Deus, nós nos rendemos a este amor, Senhor, que é incondicional para conosco, amém? Querido, tome a sua Bíblia, vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos juntos adorar ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Pai, que essa transmissão, Jesus, venha, ó Deus, alcançar corações, ó Pai, nas partes mais longínquas dessa terra, porque nós cremos, ó Pai, no poder da palavra do Senhor, meu Deus, que alcança, meu Deus, os confins da terra. Por isso, nessa hora, Deus, cumpra a tua vontade. Fala, Senhor, os nossos corações. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando durante 7 semanas. Hoje é a 7ª semana dessa série de mensagens, vivendo a presença de Deus. Amém? Baseado nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Na nossa primeira semana, recapitulando um pouquinho aqui com você, na nossa primeira semana, nós aprendemos como viver a presença de Deus na nossa vida através do perdão. Quando ali em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, Jesus disse ali na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém? Aprendemos, querido, que ali, apesar da dureza do coração daquelas pessoas, e também a dureza do nosso coração, quando muitas vezes nós não sabemos o que fazer, pelos caminhos errados que muitas vezes nós trilhamos, nós podemos, querido, encontrar perdão em Jesus, amém? Porque é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que perdoa, né, os nossos pecados, porque Ele é fiel. Na segunda semana, nós aprendemos como viver a presença de Deus na nossa vida através da redenção. Em Lucas 23, 43, Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Quando estavam ali aqueles 2 ladrões, ao lado de Jesus, também crucificados, um se arrependeu e pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu paraíso. Jesus imediatamente disse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, querido, aquele ladrão, ele iria morrer alguns instantes depois, mas ele seria redimido, amém? Porque Jesus, ele veio para redimir a alma daquele que está perdido. Na terceira semana nós aprendemos sobre relacionamento, como viver a presença de Deus na nossa vida através do relacionamento. Quando em João 19, no versículo 26 ao 27, ali na cruz, Jesus disse: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Quando Jesus disse ali para Maria: aí está o seu filho, João estava ali, o discípulo amado. E Jesus também disse para o discípulo: aí está a sua mãe, cuide dela. Então, Jesus está nos ensinando aqui como viver uma vida abençoada na presença dele através do relacionamento, através do discipulado, porque a igreja, querido, é discipulado. A igreja é sobretudo relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros, cuidando uns dos outros. Mas aí chega o meio-dia, e a palavra do Senhor fala que depois do meio-dia houve trevas sobre a terra. E em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, Jesus bradou ali naquela cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Então, na quarta semana, nós aprendemos como viver a presença de Deus na nossa vida através da solidão. Depois do meio-dia veio trevas sobre a terra. Mas Jesus, querido, ele experimentou a solidão, para que eu e você não venhamos precisar passar por solidão. Ele experimentou essa solidão ali sozinho naquela cruz,
longe do Pai Celestial, para que eu e você nunca venhamos nos sentir abandonados, mas sempre acolhidos. Na quinta semana, Jesus disse, ali na cruz, no Evangelho de João 19, verso 28, tenho sede. Então aprendemos como viver a presença de Deus na nossa vida através da dor. Nesse período de trevas, Jesus, ele disse, tenho sede. E ali eles deram a ele vinagre para beber. A sede que Jesus tinha aqui, que ele estava falando, não era sede de água, de H2O, mas ele estava dizendo que ele tinha sede da presença de Deus. Então, querido, no momento de dor, saiba que Jesus, ele se importa com você. Saiba que Jesus, ele cuida de você. E não importa a dor, não importa as circunstâncias, o que importa é eu e você continuarmos tendo sede da presença de Deus. No domingo passado, na sexta semana, aprendemos como viver a presença de Deus na nossa vida através da entrega. Quando em João 19:30, Jesus bradou naquela cruz, está consumado. Ali foi a vitória completa, porque Jesus, ele se entregou por mim e por você. E hoje nós só podemos celebrar a vitória porque aconteceu uma entrega. Amém? Então viva uma vida abençoada na presença de Deus através da entrega. Creia, querido, que Jesus se entregou por mim e se entregou por você, e somente por isso nós podemos viver uma vida de vitória. E exatamente essa é a mensagem de hoje, para concluirmos essa série de mensagens, na sétima e última palavra de Jesus na cruz do Calvário. Lucas, abra comigo, Lucas capítulo 23, no versículo 46. O tema de hoje, dessa série de mensagens, dessa última mensagem, é vivendo a presença de Deus na nossa vida através da vitória. Porque Jesus, ele venceu o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu a morte naquela cruz, para que eu e você hoje fôssemos encontrados como os mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 23, no verso 46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Aqui Satanás, ele achou que ele havia vencido. Mas Satanás, naturalmente, eu e você sabemos que ele estava redondamente enganado. Quando Jesus, ele se entrega ali naquela cruz, e ele fez isso voluntariamente, o inferno fez uma festa. Nós matamos o Filho de Deus. O plano de Deus para a salvação da humanidade foi vencido, foi derrotado. Nós derrotamos Deus. Mas certamente nós sabemos, querido, que Satanás, ele estava enganado, assim também como todos os demônios. Porque aqui, meus irmãos, não está consumado a derrota de Jesus, muito pelo contrário, aqui está consumado a vitória de Jesus sobre a morte. Porque aqui, meus irmãos, está o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Nesse exato momento, quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que está acontecendo aqui? A vitória sobre a morte. Está acontecendo também algo extraordinário. O Filho está voltando para o Pai. Esse é o segredo da vitória. O Filho que volta para o Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus está voltando agora para os braços do seu Pai. E agora ele não tem mais sede. Agora ele não está mais abandonado. Meus irmãos, isso é uma mensagem poderosíssima para mim e para você. Essa é uma mensagem poderosa para nós nesse domingo de Páscoa. Quando o Filho, ele volta para o Pai. Quando ele entrega a sua vida ao Pai. Então, meus irmãos, encharque a sua vida com essa verdade. Por quê? Porque o lugar mais seguro, o lugar mais abençoado, o melhor lugar para se estar é na presença do Pai, é no encontro com o Pai. Jesus, que por aquele momento ali ele ficou isolado, ficou ali naquela solidão, agora ele volta
para o Pai. Agora ele encontra novamente com o seu Pai, e é na entrega que Jesus ele encontra com o seu Pai. É na entrega que ele volta para casa, é na entrega que ele volta para a comunhão com o Pai. Essa comunhão que foi quebrada ali na cruz do Calvário, quando ele toma o meu e o seu pecado. O melhor lugar para se estar, querido, é no lugar da entrega. O lugar da entrega é o lugar da presença. O lugar da entrega é o lugar da comunhão restaurada. Ali agora Jesus não teria mais dor, não teria mais sofrimento, não sentiria mais sede, não sentiria mais solidão, porque agora ele estava na presença do Pai. Querido, quando uma pessoa ela não tem um encontro com o Pai, quando a pessoa ela não tem um encontro pessoal com o Pai, ela vai ficar presa no pecado, ela vai ficar presa na condenação. Enquanto a pessoa não tem uma entrega, um encontro pessoal com Jesus, ela é escrava do mundo, ela vive uma vida de cansaço, porque ela está debaixo do jugo do pecado, e o pecado, ele cansa. Por isso que Jesus ficou cansado ali naquela cruz, por isso que Jesus ele suou, por isso que aquela cruz foi pesada para Jesus, porque o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus, e o pecado ele cansa. Então enquanto a pessoa não tem um encontro pessoal com Jesus, a vida dela vai ser uma vida de sofrimento, sim, a vida dela vai ser uma vida de escravidão, porque o mundo escraviza, o mundo cansa, mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, então esse fardo que traz peso, que traz acusação, que traz separação, ele é retirado, e aí vem o bálsamo. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ela tem um encontro com o Pai, ela tem um encontro com Deus, e a sua vida é completamente transformada. Quem sabe, querido, você está me assistindo neste momento, e você entende que você precisa ter um encontro com o Pai. Quem sabe você está vivendo uma vida de cansaço, quem sabe você está vivendo uma vida de escravidão, o pecado está te acorrentando, o pecado está te prendendo, coisas do mundo estão te escravizando, e a sua vida não flui, você não tem paz, você não tem alegria, a sua vida é uma constante depressão, você sente um vazio espiritual, uma miséria espiritual, você não consegue desfrutar de uma alegria plena, porque falta, querido, Jesus na sua vida. E o caminho é um só, o caminho é o caminho da entrega, é o caminho do encontro, e basta apenas você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, porque eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu não quero mais ser escravo deste mundo. E com certeza, querido, abrindo o seu coração, o Senhor também abre os braços, porque Ele está sempre de braços abertos, pronto a ter esse encontro com você. Em João 16, 33, depois de 6 horas de sofrimento, Jesus ele tem esse encontro com o Pai. E agora no Evangelho de João, no capítulo 13, João capítulo 13, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha aqui, meus irmãos, Jesus ele sabia exatamente qual é a sua missão. Jesus não foi pego de surpresa pelo Pai. Jesus não veio de má vontade cumprir a missão, não, pelo contrário. Ele veio de bom grado. Ele veio porque Ele ama a humanidade. Ele veio porque Ele ama a mim, porque Ele ama você. E Jesus, a palavra está dizendo aqui que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus ele compreendia exatamente qual era a missão dele aqui na terra. Ele sabia o porquê ele pisou aqui na terra, porque ele caminhou aqui nessa terra no meio de pecadores. Jesus sabia exatamente qual era a missão dele.
Jesus, querido, ele venceu a dor por mim e por você. Ele venceu a distância. Ele venceu o abandono. Ele venceu a solidão. Ele venceu a dor. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte por mim e por você. E ele sabia exatamente o que viria sobre a sua vida. Mas ele sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Jesus sabia exatamente o que iria lhe acontecer. Ele sabia. Porque nada foge do controle do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Jesus ele tinha a consciência, ele tinha tudo sob controle. Ele sabia da sua missão, ele sabia o passo a passo da sua missão, e ele fez tudo isso voluntariamente por amor a mim, por amor a você. Ele sabia da sua missão aqui na terra. João capítulo 10, Evangelho de João no capítulo 10, no versículo 17 e no verso 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Olha só, Jesus ele tinha plena consciência. Algumas pessoas falam assim, olha, aquelas pessoas, aqueles soldados mataram Jesus na cruz. Não, querido, ninguém tem poder de matar a Jesus. Ninguém. Ele é Deus. Como pode alguém matar Deus? Mas ele veio em figura humana. E ele deu, foi ele que deu. Ele disse, eu dou a minha vida para retomá-la. Sabe o que é isso aqui? Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Jesus, ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o poder. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele está dizendo, olha, verso 18, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a dou por minha espontânea vontade. Sabe por que ele fez isso? Gesto de amor. Por mim e por você. Ele fez isso porque ele te ama com amor incomparável. Ele te ama com amor que ninguém pode te amar. Ele se entregou voluntariamente por pecadores, eu e você, pessoas indignas. Cometíamos as mais terríveis atrocidades. Estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, querido, o santo de Deus, o puro de Deus, o filho de Deus, ele toma o meu e o seu lugar ali naquela cruz, porque aquela cruz era para pecadores, não era para Jesus. A palavra diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição que era para recair sobre mim, sobre você, ela recaiu sobre Jesus, voluntariamente ele fez isso. Então nós devemos, meus irmãos, celebrar, devemos glorificar o Senhor, devemos exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor que nós servimos, Jesus Cristo, Ele recebeu a autoridade do Pai, Ele nos amou voluntariamente, Ele se entregou voluntariamente por mim e por você, ali naquela cruz, e Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e tudo que Ele fez por amor, Ele fez por amor. Então, querido, você não precisa ficar olhando para a cruz com dó de Jesus. Você não precisa ficar olhando para a cruz com pena de Jesus, como alguns ainda olham. Não, querido. Você não precisa ficar olhando com dó. Por quê? Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, preste atenção nisso. Jesus não está mais pregado ali naquela cruz. Ele ressuscitou. Não devemos ficar agora com dó, chorando, não, pelo contrário, nós devemos celebrar a vitória,
porque ela foi nos dada por Jesus Cristo, ela foi dada a todo aquele que crê no nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando olhamos para a cruz, Jesus não está mais pregado naquela cruz, não, nós somos o povo da cruz vazia, porque a cruz está vazia, Ele ressuscitou por mim e por você, e agora, querido, através da vitória de Jesus, vencendo a morte naquela cruz, nós nos tornamos nele mais do que vencedores. Então não olhe para a cruz com dó de Jesus, não olhe para a cruz com sentimento de tristeza, como se Jesus fosse um coitadinho. Não, querido, a cruz está vazia, Ele ressuscitou, é domingo de ressurreição, igreja, é domingo de Páscoa, e Ele ressuscitou por mim e por você, aleluia. Então celebre a sua vitória, celebre a sua vitória. Estamos celebrando a Páscoa hoje. Páscoa não é para chorar, Páscoa não é para lamentar, pelo contrário, Páscoa é para celebrar a vitória de Jesus sobre o poder do pecado, sobre o poder da morte. Então celebre a Páscoa, celebre a sua vitória em Cristo Jesus, celebre aquele que se entregou por você ali naquela cruz, porque agora nós somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Celebre a Páscoa, celebre a ressurreição, celebre a vitória, porque sem Jesus, o anjo da morte certamente ele viria e ceifaria a minha vida, ceifaria a sua vida, mas Jesus, Ele se entregou naquela cruz, Ele derramou o seu sangue precioso ali naquela cruz, e agora o anjo da morte, ele não tem poder sobre nós, assim como foi lá no tempo dos hebreus, onde o anjo da morte veio lá no Egito, e tocou, matando aqueles primogênitos que não tinha marca do sangue sobre os umbrais da porta, ali daquelas casas, mas a casa do povo de Deus, que estava ali aspergido com sangue, o anjo da morte, quando veio, passou por cima. A Páscoa é isso, vem da palavra do hebraico pechá, que significa passar por cima, porque o anjo da morte, quando veio, passou por cima, e não feriu com morte o povo de Deus, não feriu com morte o primogênito das famílias do povo de Deus. Assim também, meu irmão, é comigo e com você, que agora recebemos Jesus como nosso Senhor, reconhecemos que o sangue dele foi derramado por nós, ali naquela cruz. A morte agora já não pode mais ter domínio sobre nós, porque Jesus venceu aquela morte, para que eu e você pudéssemos hoje celebrar a vida dele na nossa vida, celebrar a Páscoa com alegria. Entenda isso, querido. Entenda também que o sacrifício de Jesus por mim e por você foi um sacrifício perfeito. Já não é mais necessário um sacrifício, porque Jesus, ele foi o sacrifício perfeito de Deus, e ele pagou o preço pela minha e pela sua salvação, de uma vez para sempre. Abra comigo em Romanos capítulo 8, no verso 35, esse texto descreve a perfeição do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o poder que veio sobre a igreja, o poder que agora é uma realidade na vida de todo aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida a Jesus. Ele agora se torna um com o Senhor, se torna um com o Pai, e agora nada pode nos separar dessa presença, nada pode roubar a vitória que foi nos dada na cruz, porque não fomos nós que conquistamos aquela vitória, foi Jesus que conquistou. Amém? Então a vitória não é minha, não é sua, é dele, mas ele deu a nós. E agora, porque nós somos esse povo da vitória, o povo mais que vencedor através de Jesus, nada pode nos separar da presença dele, a não ser as nossas próprias decisões. Romanos 8, 35, a palavra vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é uma declaração de fé que eu e você precisamos guardar em nosso coração e declarar com a nossa boca todo o tempo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá, querido. Nada neste mundo. Nada. Nada, querido. Que nenhuma circunstância deste mundo tenha poder de abalar a sua fé. A única coisa que pode quebrar a comunhão entre um filho de Deus e Deus se chama o pecado. O pecado, ele tem o poder de fazer separação entre o homem e Deus. Mas quando, querido, nós nos blindamos com o Espírito Santo, quando nós nos fortalecemos com a presença do Espírito Santo, quando nós nos enchemos dessa graça, ei, querido, pode vir toda e qualquer situação, pode vir, querido, tudo que está descrito aqui, pode vir, querido, perseguição, pode vir fome, pode ouvir perigo, pode vir nudez, espada, como está dizendo aqui, querido, pode vir qualquer situação, fome, escassez, desemprego, abandono, decepção, mágoa, pessoas que nos ferem, tudo isso pode vir como uma artimanha de Satanás para tentar separar a mim e a você da presença de Deus. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós temos convicção de quem nós somos em Cristo, quando a nossa vida está guardada no Senhor, nós estamos blindados. E o que vai, querido, trazer essa proteção é uma entrega. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos a nossa vida guardada no Senhor. Nós temos que ter a convicção de que nós estamos neste mundo aqui sujeito a tudo isso do que acabamos de ler. Sujeito a todas as situações. Mas sabemos que a nossa pátria não está neste mundo, mas está nos céus. Sabemos, querido, que a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso que é muito importante que eu e você nos enchamos da presença de Deus, nos enchamos a cada dia do Espírito Santo de Deus, para que não venha tentações, para que o pecado para que a tentação não se torne um pecado, e isso nos separe de Deus, porque a única coisa que pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus se chama o pecado. Jesus, ele venceu o pecado ali naquela cruz. Jesus venceu a morte naquela cruz, para que eu e você também hoje fôssemos achados no grupo dos mais do que vencedores. Ou seja, ei, querido, em Cristo Jesus, você tem poder para vencer qualquer pecado que bater à porta do seu coração. Em Cristo Jesus você tem poder para resistir qualquer tentação que Satanás tentar colocar na sua vida, com o propósito de te matar, de roubar, e de te destruir, e de te separar da presença de Deus, te condenando ao inferno. Em Cristo Jesus, se você se encher do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, Satanás vai vir com as suas tentações, Satanás vai vir com as suas artimanhas, mas ele vai encontrar em mim e você, filhos blindados pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que caminha no poder do Espírito Santo, é uma igreja que caminha no fogo do Espírito, e Satanás não pode com a igreja assim. A igreja, querido, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, a igreja triunfante, a igreja mais do que vencedora. Então, querido, que nesse dia de Páscoa, e não apenas nesse dia de Páscoa, nós vamos continuar celebrando a nossa vitória.
nós vamos continuar celebrando a ressurreição de Jesus ali naquela cruz. Nós vamos celebrar o encontro que nós tivemos com o Pai. E agora, nós somos um com Ele. Ele é um conosco. Fazemos parte de uma só família, a família de Deus. A família que foi comprada, a família que foi lavada, a família que foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, que nesse domingo de Páscoa, querido, você possa celebrar, não um Cristo crucificado, mas um Cristo ressurreto, porque Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. A sexta-feira foi terrível, a sexta-feira foi de tamanho sofrimento, mas chegou o domingo de Páscoa, chegou o domingo da ressurreição, onde a morte foi vencida, e ela teve que dar lugar à vida. E eu quero concluir essa mensagem da forma como eu comecei. Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ei, querido, guarde isso no seu coração. O Cordeiro de Deus morreu para que tivéssemos vida. Jesus, querido, Ele morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. Morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Amém? E Jesus, que Ele fez tudo isso por mim e por você. Em João, no capítulo 11, no versículo 25. Evangelho de João, versículo 11, verso 25. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! A morte foi assassinada na cruz do Calvário. A morte foi derrotada na cruz do Calvário. E agora, querido, aquele que está em Cristo Jesus recebe esse poder da vida, porque Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Que a sua fé seja fortalecida, não apenas nesse domingo de Páscoa, mas seja fortalecida por todos os dias até a vinda do Senhor. Que nada venha te separar do amor de Cristo. Que você possa celebrar, querido, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele venceu por você. Quem sabe você está me assistindo neste momento, e você ainda não tem Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Você ainda não trilhou este caminho da entrega. Você não tem a certeza da sua salvação. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que crer nele não morrerá, mas viverá eternamente. Quem sabe um dia você andou na presença do Senhor, mas você se separou, você se afastou, e hoje você não consegue mais desfrutar da alegria da salvação. É dia de volta, é dia de encontro com o Pai, e Ele está de braços abertos, porque Ele te ama, Ele continua te amando, da mesma forma que Ele expressou amor pela humanidade há mais de 2000 anos atrás, Ele continua sendo o mesmo Deus de amor, e que espera você de braços abertos. Quem sabe você precisa ter um encontro com o Senhor nesta noite, quem sabe você precisa ter um encontro com o Senhor, aonde você está. Quem sabe você vai ver essa transmissão, eu não sei daqui a quanto tempo, mas essa palavra é para você. E Jesus te chama para esse lugar do encontro. Jesus te chama para esse lugar da presença com o Pai, porque Ele morreu com este propósito, para redimir a humanidade perdida e condenada. Ele veio para salvar tudo aquilo que estava perdido. Quero que nesse momento, onde você estiver, te convidar a fechar os seus olhos e a colocar a sua mão na altura do seu coração, porque eu quero fazer uma oração com você.
Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Jesus, pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou pela nossa salvação. Pai, nós estávamos condenados por causa do pecado, da separação. Mas o Senhor Jesus nos amou com um amor tão grande, tomou o nosso lugar ali naquela cruz, vencendo a morte, para que nós pudéssemos hoje celebrar a vida de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela Páscoa, porque hoje a morte já não tem mais domínio sobre nós, porque o sangue do Senhor está sobre as nossas vidas, e o sangue do Senhor, meu Pai, nos dá vida e vida plena, vida em abundância. Eu quero, meu Deus, abençoar cada pessoa que está assistindo essa transmissão nesta hora. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar lugar de arrependimento, meu Deus, em cada coração. Deus, que sejam corações, ó Pai, que nessa hora venham estar sendo quebrantados pela presença do Senhor. Deus, venha trazer cura nessa hora, venha trazer restauração da comunhão nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor está curando os enfermos, o Senhor está libertando os cativos, o Senhor, meu Pai, está, meu Deus, operando uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas, porque a obra do Senhor naquela cruz é uma obra maravilhosa, meu Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, muito obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou pela nossa salvação ali naquela cruz. Nós te adoramos hoje e para sempre. Nessa hora, querido, você vai fazer uma oração de entrega. Você vai repetir comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E eu um dia, Senhor, que andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta noite, eu decido voltar para a casa do meu Pai, para o lugar do encontro, para o lugar da presença com o Senhor, na certeza de que o Senhor me aceita com seus braços abertos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Querido, se você fez uma dessas duas orações pela primeira vez, quem sabe entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele, você pode entrar em contato com o telefone que vai aparecer aí na sua tela, amém? E esse telefone nós queremos te direcionar para uma classe de discipulado, onde você vai estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Você pode entrar em contato conosco, dizendo: olha, eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com o Senhor, o dia que eu ouvi aquela palavra, e eu gostaria de continuar sendo ajudado, porque nós queremos te ajudar nesta caminhada, amém? Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família, e viva a ressurreição de Jesus. Aleluia, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou por mim e por você. Amém? Deus te abençoe. E nesse momento nós vamos estar intercedendo pelos pedidos de oração. Amém? Aqui está muitas vidas, centenas delas, precisando de oração, precisando de uma intervenção de Deus. Aqui, por exemplo, está a vida de uma pessoa que está com câncer. E nós cremos que o Senhor, Deus, é poderoso para restaurar essa vida agora. E todas elas em nome de Jesus. Por isso, Pai, como igreja, nós oramos, ó Deus, abençoando cada pedido de oração. Repreendemos agora, meu Pai, todo espírito de enfermidade. Repreendemos agora todo mal caia por terra, todo espírito de enfermidade, bata em retirada agora dessas vidas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, oramos por famílias, ó Deus. Pai, oramos por casamentos, que o Senhor venha trazer restauração, meu Pai, na comunhão dessas famílias, restauração da comunhão do marido com a esposa, da esposa com o marido, restauração da comunhão com os pais, com seus filhos, e também dos filhos com seus pais. Deus, venha operar, Deus, milagres, seja, Deus, em causas na justiça, meu Pai. Ó Deus, venha abrir portas de emprego, meu Deus, situações, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, aos olhos do homem são completamente impossíveis, mas nós profetizamos, ó Pai, que para o Senhor nada é impossível, pois a Tua palavra nos diz que para o Senhor, Deus, nada é impossível, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Por isso, pela fé, nesta hora, nós chamamos à existência esses milagres, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Levante a sua mão onde você estiver. Pai, nós te agradecemos por este dia tão abençoado. Obrigado, Jesus, por este domingo de Páscoa. Pai, que essa mensagem da ressurreição
seja tão viva em nossos corações, que a nossa fé seja alimentada a cada dia com esta verdade, e que possamos, ó Deus, viver essa realidade de uma igreja gloriosa, de uma igreja, meu Deus, abençoada, de uma igreja comprada, que foi lavada, que foi redimida pelo sangue do Senhor naquela cruz. Nós amamos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício do Senhor por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, que as consolações do Espírito Santo de Deus desça e permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, no nome de Jesus. Fiquem na paz.